percebeu que Jesus, quando vai falar a parábola do semeador, ele está falando sobre inteligência emocional? Sim. Nós vamos observar em Mateus capítulo 13, a partir do verso 3 em diante, que Jesus vai falar sobre o tipo de terra que está no nosso coração. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura do devocional de hoje. Capítulo 13, verso 3 do livro de Mateus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em terra pedregosa, onde haviam terras bastantes, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando nós vamos olhar aqui, nós vamos observar, por exemplo, que Jesus ele vai falar sobre alguns tipos de terra. E a primeira coisa que a gente precisa observar é que a semente ela não muda. Ele vai falar que o semeador saiu a semear. A semente é a mesma. Logo mais, ele vai explicar para os discípulos o que é essa semente. E essa semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é uma só. Ela não muda. O que muda muitas das vezes, e é o que vai fazer diferença nas nossas vidas, é como está a terra do nosso coração. E a terra do coração vai falar exatamente sobre o estado emocional que o meu coração está quando ele recebe essa semente. E é interessante porque nós vamos ver a primeira parte dessa parábola é que a semente cai, na primeira vez que ele vai falar, à beira do caminho. E o que seria esse à beira do caminho? É essa falta de atenção emocional. Muitas das vezes a pessoa recebe a palavra, ela vai ouvir a palavra, mas o coração dela está tão distraído. O coração dela está tão, muitas das vezes, até endurecido pela corrida do dia a dia, pelas coisas que precisam ser feitas. É tanta preocupação, é tanto evento, é tanta coisa, que ela de verdade, ela já está no modo automático. Ela não para, ela não processa, ela não escuta. Ela só vem, recebe e sai, vem, recebe e sai. E aí, isso daqui é uma das partes que nós vamos ver que é o primórdio, a primeira coisa de uma inteligência emocional. É eu ter atenção plena, é eu sair do modo automático e observar o que está acontecendo, observar qual é essa palavra que está sendo lançada, o que ele quis dizer com isso. É por isso que muitas vezes você vai ouvir Jesus dizendo: ouça, quem tem ouvidos, ouça. E é o que ele vai finalizar dizendo, inclusive nesta parábola: quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo: preste atenção no que eu estou falando para você. A segunda terra que nós vamos ver é a terra com pedras. É o solo pedregoso. É aquele solo cheio de pedras. E o que Jesus está dizendo aqui? Quando ele vai falar que a terra com muitas pedras, ela até vai receber a palavra com alegria, mas ela não vai continuar, ela não vai ter profundidade, não vai criar raiz. Né? E ele vai falar por quê? São exatamente essas pessoas que são animadas, são intensas, elas recebem a palavra, estão ali, vamos fazer e é isso, mas na primeira dificuldade ela desanima e desiste. Outro princípio que nós vamos ter sobre inteligência emocional é a persistência. E aqui Jesus está falando, essas pessoas com a terra rochosa, cheia de pedras, elas não conseguem perseverar. Elas rapidamente desanimam, reclamam, murmuram. Qualquer coisa que vem consegue abalar, consegue abater, desestruturar, porque não tem raiz. E é por isso que ele diz, cresce, até cresce alguma coisa, mas como não tem raiz, morre rápido. E aí é isso que nós vamos prestar atenção, porque inteligência emocional vai falar sobre sustentabilidade, vai falar sobre sustentação. A outra terra que Jesus vai falar é a terra de espinhos, que aí outra parte cai numa terra cheia de espinhos. E aí o que ele quer dizer com isso? O que são esses espinhos? É aquelas pessoas que de verdade estão
iludidas, enganadas até mesmo com as riquezas desse mundo, com as coisas desse mundo, com a fama. Então aqui nós vamos ver um coração que é dividido, um coração que não deixa espaço, que abafa. E as coisas desse mundo vai começar a abafar. A preocupação com o status, a preocupação com o que as pessoas vão pensar, a preocupação com as riquezas. Ah, não, mas poxa, eu tenho um nível tal, vão me ver na igreja, vão me ver fazendo isso. Ah, não, mas eu de repente mudar e fazer isso. Então esse coração dividido, um coração até mesmo ansioso, um coração que está sempre até também tentando controlar tudo. Porque vamos ver, um coração ansioso é aquela pessoa que ela não consegue, inclusive, delegar as coisas para os outros. Ela quer estar tudo centrado nela, ela quer fazer, ela só acredita nela, ela quer que rápido seja feito. Então ela vai começando a controlar tudo. E não é assim na palavra de Deus. Eu preciso ter uma dependência do Senhor. Deus quer nos ensinar a esperar nele, a confiar nele. Então, quando nós vamos ver esse coração dividido, é um coração que ele não consegue depositar confiança, priorizar o reino. E é isso que Jesus está falando. Então, pela palavra não ter espaço, ela acaba morrendo sufocada. Porque ela não tem, tantas outras coisas que estão ali como prioridade que ela não consegue florescer. Ela não consegue se fortalecer. E a gente precisa, de fato, colocar Deus acima dos nossos quereres, da nossa preocupação, dos nossos achismos. É colocar Deus, é priorizar Deus. Senhor, eu até quero logo, mas eu vou esperar em Ti. Eu vou confiar no Senhor. E aí, a gente vai finalizar com essa outra terra, que ele vai falar que é a terra boa, é a terra emocionalmente saudável. É a terra que processa tudo. É a terra que recebe. É a terra que está ali dizendo, eu quero o Senhor, eu acredito, eu confio, eu creio, eu sei que vai acontecer. Sabe, é aquela terra de verdade que ela não se deixa dominar pelas coisas do mundo. Ela não se deixa controlar pelas preocupações, pelo governo, pelo sistema, por outras pessoas. Não. Sabe, é uma terra que de fato entende a palavra que está recebendo, entende a importância dessa semente, entende a preciosidade dessa semente. Ela espera, ela aguarda, ela confia, ela recebe. Então a gente vai falar de um coração servo. A gente está falando aqui de um coração que tem entendimento, de um coração que não nega a palavra. É um coração que até mesmo não nega o que sente. Senhor, eu tô com medo. Senhor, eu tô ansioso. Senhor, eu tô preocupado. Mas é um coração que sabe de quem ela tem dependência, de quem ela deve esperar. E é esperar no Senhor, não é nas circunstâncias e não é nas pessoas. Por isso ela não vai gritar com as pessoas, ela não vai se desestruturar, ela vai confiar e ela vai crer. E ela vai cada dia mais crescer e aprofundar a sua dependência e experiência no Senhor através das suas raízes vindas dessa semente. Então nós vamos olhar aqui, Jesus mostrando que a importância de uma maturidade espiritual, a importância de se cuidar do emocional. Muitas vezes as pessoas não querem cuidar dessa parte, mas inteligência emocional é o entender a importância do meu estado emocional para eu receber a palavra de Deus, para eu viver a palavra de Deus, para eu crer nas promessas do Senhor e desfrutar delas. No devocional de hoje é o que Deus está falando comigo e com você. Confie, creia. Que a terra do seu coração agora comece a ser retirada todas as pedras, todos os espinhos. Ah, mas eu estou ansiosa. Hoje o Espírito Santo, ele está aí, tocando seu coração, tirando os espinhos. Ele está arando a terra, ele está preparando a terra do seu coração. E de repente, enquanto a palavra estava sendo lançada, você pode ter lembrado do seu passado, lembrado de algumas dores, alguns traumas, e você pode estar dizendo, poxa, eu queria tanto ser saudável assim, mas eu fico tão nervosa, eu fico tão desesperada porque é tanta coisa para mim fazer. Hoje a palavra de Deus é, tenha calma, eu estou aqui. O semeador saiu a semear e eu quero preparar a terra do seu coração, porque grandes são as promessas e grande é a obra que eu vou fazer na sua vida. Mas você precisa deixar eu trabalhar na terra do seu coração. Jesus está falando. E agora eu te pergunto, qual é o tipo de solo que você é? E agora, qual tipo de solo você quer ser? E nessa hora eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar porque
Deus tem mais para fazer na minha vida, na sua vida. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos. Obrigada, Senhor, porque todas as vezes, Senhor, que estamos diante da Tua palavra, nós somos tratados, confrontados e também curados. Por isso te pedimos nessa hora, Senhor, nessa terra, nesse solo que está com pedras, que está com espinhos. Pai, muitas são as dúvidas, muitas são as ansiedades, as aflições, as preocupações. Senhor, é tanta coisa, são a correria do trabalho, do dia a dia, filhos, problemas, dívidas, são tantas coisas. E de verdade, muitas vezes o nosso coração fica abalado, o nosso coração fica transtornado até às vezes, porque são tantas vozes às vezes gritando, mas nessa hora nós queremos entregar o nosso coração a Ti, entregar, Senhor, a solo e te pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha tratar esse solo, que o Senhor venha arar esse solo, porque nós queremos ouvir a Tua palavra e queremos que ela de fato cumpra o que apraz, que ela de fato traga resultados, que ela de fato produza frutos em nós, é o que nós queremos. E sabemos, Senhor, que se tiver algum obstáculo, Pai, isso não vai acontecer. Por isso, nessa hora, nós entregamos a nossa terra ao Senhor e te pedimos: tira todo obstáculo, tira toda pedra, tira todo espinho, Senhor, tira todas essas aflições, não deixe com que elas venham nos dominar, nos ajuda, nos dá domínio próprio, nos dá inteligência emocional para que nós possamos administrar, por meio do Teu Espírito Santo, circunstâncias, dificuldades, e que nós possamos ser persistentes e crermos e continuar a crermos na Tua palavra, para que assim possamos desfrutar e ver cumprir as Tuas promessas sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero agradecer que você está aqui nesse devocional lindo e profetizar que, de fato, você está florescendo e você será um testemunho vivo do que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida para muitas outras pessoas. Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E agradeço a Rebeca, essa mulher que Deus tem levantado para fazer grandes coisas nesse tempo, nessa geração. Um grande beijo, fique na paz do Senhor.